Avis foi palco da sexta e última prova da Taça de Portugal Liberty Seguros de Cross Country Olímpico. É nesta histórica Vila Portuguesa que vão ficar decididos alguns dos títulos da Taça de Portugal. A etapa ficou marcada pelo tempo incerto, com períodos alternados de chuva e sol. Ainda assim, os atletas e espectadores não deixaram de marcar presença. A pista tem cerca de 5 km, é bastante técnica, com descidas de pedras que podem atrapalhar. O piso molhado também pode vir a dificultar a tarefa aos atletas, numa prova em que a Taça de Portugal de Xixeó está em luta pela última vez este ano. Comecemos por olhar para a categoria de cadetes. No setor masculino, Márcio Peralta começou atrás, mas aos poucos foi subindo e terminou a prova em terceiro lugar. Na primeira volta, Carlos Salgueiro passou em primeiro, teve um percurso algo inconstante, sempre dentro do pódio, e acabou por descer e terminar a prova em segundo lugar. No primeiro posto, Leonardo Marcelino. O atleta da Rodinhas, Santos Silva, é também vencedor da Taça de Portugal. Nesta prova, beneficiou do quarto lugar de Nuno Costa. O atleta da ASC, Focus Team Vila do Conde, ia na liderança, mas acabou por ficar em segundo. A completar o pódio da taça está Carlos Salgueiro, segundo lugar na prova em Avis. Era o meu objetivo, visto que não consegui ganhar o campeonato nacional e com muito esforço consegui. Na categoria feminina, logo à partida para a sexta prova, Marta Branco era já considerada a vencedora da taça. E ia também lançada para vencer esta prova, já que a anterior também tinha ficado a cargo da atleta. Manteve um bom ritmo e foi a primeira a passar a meta, 47 minutos e 39 segundos. Ora já, então, acaba de terminar a sua prova. 28 segundos depois, Inês Raimundo, segundo lugar, e Raquel Silva a fechar o top 3. Aqui em Avis, vamos tentar saber a primeira reação, mais uma vez, da cadete feminina, a primeira a cortar a meta, Marta Branco. Jéssica Costa com um quarto lugar na última etapa, a ficar em segundo. Na Taça de Portugal, em primeiro, Marta Branco, a confirmar o prémio com 210 pontos. E Raquel Queiroz, que não participou nesta prova, leva o terceiro lugar. Muito feliz, era um dos meus objetivos, era ganhar a taça e consegui, estou muito feliz. Boa prova para... Na categoria Master 30, ao longo das 4 voltas, uma luta incansável pelo primeiro lugar do pódio. Mas no final acabou por se notar uma grande diferença entre cada classificado. Pedro Rasquete termina em terceiro lugar, a cerca de 20 segundos do primeiro classificado Pedro Marques. Ambos a ficarem a 4 minutos de Marco Souza, o mais rápido nesta prova. No pódio da Taça de Portugal, Marco Souza. O atleta ia em segundo na taça, mas a desistência de David Marques levou-o ao topo, deixando David em terceiro. Pedro Marques, segundo lugar em Avis, ficou também com o segundo posto da Taça de Portugal. Venci a corrida, também tive a sorte e o azar do David de ele ter tido um problema na bicicleta, ter desistido da corrida. Eu também falhei uma, ele deu esta também como falhada. Venci a corrida na taça, derivado de ele também não ter acabado esta corrida. Mas pronto, acho que foi positivo o ano inteiro. As corridas que fiz, tentei sempre fazer o meu melhor e divertir-me sensivelmente acima de tudo, e foi bastante bom. Em Master 40, António Sousa era o claro favorito. Venceu a prova anterior e era líder da Taça de Portugal. O atleta conta com vários títulos e vitórias no currículo, em Portugal e no país vizinho. A pista por si só ficou mais desafiante com a chuva, tornando o piso molhado. Mas António continuava na liderança. David Inácio não pareceu ficar intimidado e lutou para ir sempre no alcance do atleta da Quinta das Arcas, Interdesign Charão. Atrás seguia Jacinto Neves com o dorsal 447.
No final, depois de 54 minutos e 46 segundos de prova, chega o primeiro classificado. António Sousa não relaxou e, apesar dos bons resultados que tinha logo à partida, não quis deixar o topo do pódio para outro atleta. Em segundo lugar, David Inácio, com uma vantagem de cerca de 40 segundos sobre o terceiro classificado, Jacinto Neves. Vemos agora o pódio da Taça de Portugal, António Sousa a garantir o prémio, David Inácio em segundo e Abel Machado quarto lugar nesta sexta prova, em terceiro lugar. Foi a última prova de uma época, não foi totalmente em cheio, mas no nível da Taça de Portugal foi muito consistente e 2 segundos e 4 primeiros, líder do princípio ao fim, acho que foi uma época muito boa. Olhamos agora para a categoria Master 50. António Silva tinha ganho a prova anterior em Oliveira das Meias e entrava nesta corrida na liderança da taça. O atleta da pró Bordosa Garrafeira Gomes não quis abandonar esse posto e conseguiu logo ser também o líder desta prova, não deixando os adversários mais próximos perturbarem-lhe o pleno de vitórias, 5 em 5 provas. No final das 2 voltas manteve-se intacto e acumulou mais uma vitória nesta época, terminando em primeiro lugar. O segundo foi para Jorge Gaspar. O piloto do Clube Desportivo em Movimento passou a meta 1 minuto e 20 segundos depois do primeiro classificado. Logo atrás o terceiro, Joaquim Ferreira, atleta individual. Está assim encontrado o vencedor da Taça de Portugal. António Silva confirmou o título nesta prova. Logo atrás, Luís António, que ficou em quarto lugar em Avis, e Jorge Gaspar leva o terceiro lugar, depois de ficar em segundo neste percurso. É a 15ª taça, são 25 anos de competição e tentei bater aqui um recorde, já tinha a taça ganha antes de hoje, mas já tinha a época e meia sem imbatível e hoje fiz 2 anos, 2 épocas imbatíveis, era só recorde. Avançamos agora para a categoria Master Feminino. Liliana Lopes, da ASC Focus Team, arrecadou o segundo lugar na prova anterior. Em Avis, rodou sempre próximo das 2 primeiras classificadas, mas acabou por perder o ritmo e terminou em terceiro lugar com 3 minutos de diferença da primeira classificada. Teresa Fernandes vinha na liderança da Taça de Portugal, ainda a recuperar de uma lesão. O prémio estava já garantido, por isso fez uma corrida de gestão e terminou em segundo lugar, apenas a 4 segundos de Ângela Gonçalves. A atleta foi a mais rápida da categoria, primeiro lugar ao terminar as 2 voltas em 49 minutos e 39 segundos. Estou muito contente, gostei do percurso, apesar de estar bastante perigoso por causa da chuva. A primeira parte era mais técnica, fazia com que perdêssemos mais algum tempo, mas depois consegui ter vantagem nas subidas. Terceiro lugar para Liliana Lopes. Apesar da vitória nesta última prova em Avis, Ângela Gonçalves arrecada o segundo lugar na taça. O primeiro lugar vai para Teresa Fernandes, com 197 pontos. Hoje era uma questão também de gerir o que tinha feito até então. Hoje custou-me um bocadinho porque tive muito tempo parada devido a uma lesão no ombro. A última prova foi uma questão de não perder pontos, esta e foi mantê-los. Fiz o que pude, apesar de uma gripe grande ter-me feito um bocado elevado abaixo, mas consegui fazer um segundo lugar que, pelo que tem acontecido até agora, foi muito bom. Ivo Pereira, da Rodinha Santos Silva, foi o único atleta da categoria a marcar presença na prova de Avis. Ficou por isso em primeiro lugar na classe D de deficiência auditiva e arrecadou também o primeiro lugar na Taça de Portugal. Avançamos agora para a categoria Júniores masculinos, uma das mais preenchidas. A luta pelo pódio não foi por isso fácil. A não facilitar estava o clima, sol misturado com períodos de chuva. A pista tinha também pontos cruciais, bastante técnicos, mas que pareceram não perturbar Henrique Cordeiro, que chegou forte à prova. Ainda assim, a terminar em terceiro lugar, quase a 2 minutos do primeiro classificado. O segundo lugar ficou a cargo de Kevin Oliveira, que tentou atingir o primeiro, mas foi João Rocha a conseguir dominar a prova. Terminou esta temporada com 5 vitórias em 6 provas. Aí o homem, aí o campeão, vai para ver.
Kevin Oliveira, com 144 pontos em terceiro lugar. Miguel Duarte, sétimo classificado em Avis, leva o segundo lugar. E João Rocha confirma a liderança e é o vencedor da Taça de Portugal. Sinto-me feliz, concretizado, desde o início era esse o meu objetivo e hoje consegui. Em júniores femininos, Diana Ferreira esteve sempre destacada à frente. O percurso exigente não a atrapalhou e terminou a prova em primeiro lugar. Para completar os 2 lugares do pódio, Beatriz Lopes e Beatriz Guedes. As duas passaram bastante coladas pela meta e apenas 265 milésimos separaram o segundo do terceiro lugar. Mas foi Lopes a levar a melhor com o segundo posto, Guedes a completar o top 3. Com um terceiro lugar, Beatriz Guedes é também terceiro na Taça de Portugal. Diana Ferreira e Desiree Castro estavam bastante renhidas, 5 pontos de diferença. Mas a atleta da Quinta das Arcas, Interdesign Charão, desistiu da prova em Avis. Ficou assim em segundo, deixando Diana Ferreira levar o primeiro lugar na taça. Estou muito feliz com esta vitória. Foi uma vitória complicada devido às condições que tiveram hoje. Não é um percurso muito duro e muito técnico, mas estou feliz por esta vitória. Era um dos objetivos deste ano. Avançamos agora para uma das provas mais aguardadas em Avis, a categoria Elite Feminina. Lúcia Crespo ia na liderança da taça, com apenas 1 ponto, a separá-la de Mary Meyer. Esta corrida era por isso essencial para determinar a vencedora. Durante as 5 voltas, Lúcia Crespo nunca perdeu o ritmo e foi ganhando uma grande vantagem sobre as outras atletas. Conseguiu terminar em primeiro, 1 hora e 55 minutos de prova. É também a primeira classificada na Taça de Portugal. Passaram 6 minutos até o segundo lugar cruzar a meta. Joana Monteiro é também terceiro lugar da Taça de Portugal em Elite. Mary Meyer não conseguiu diminuir a diferença entre Lúcia Crespo. Termina em terceiro lugar, mas ainda assim é a segunda classificada na Taça de Portugal. Era o meu objetivo, tentar vencer e, ademais, como me gusta vencer a mí, con tranquilidade, que non me veñan apretando por detrás. Já com o segundo lugar em Avis e terceiro na Taça de Portugal em Elite, Joana Monteiro é a vencedora da corrida em Sub-23. Para juntar aos prémios tem também o primeiro lugar na Taça de Portugal na categoria feminina. Em segundo lugar na prova e na taça, Ana Tomás. Cláudia Costa, que desistiu, completa os 2 pódios. Estou feliz porque trabalhei a época toda para vencer. Tenho o principal objetivo como elite. Hoje fiz segundo e penso que na taça fiz terceiro. Deixa-me feliz, não é? Porque é fruto de todo o trabalho e espero na próxima época fazer lugares melhores. Olhamos agora para a categoria Elite masculina, mais uma prova onde ainda estava por decidir o líder da taça. Ricardo Marinheiro e David Rosa estavam separados por 1 ponto, depois de David Rosa não ter participado na prova anterior. Mas devido a uma lesão da qual ainda estava a recuperar, o piloto da Liberty Seguros Movifree terminou a prova em 8º lugar. A liderança da corrida em Avis ficou para Ricardo Marinheiro, esteve sempre bastante destacado com alguns minutos de vantagem e acabou as 6 voltas em 1 hora, 41 minutos e 2 segundos. O segundo lugar ficou a cargo de Sebastian Bachelor, quase 2 minutos de diferença do primeiro classificado. Mário Costa completa o pódio com o terceiro lugar. Apesar do 8º lugar, David Rosa fica em terceiro na Taça de Portugal. Em segundo, Mário Costa, e o grande vencedor é Ricardo Marinheiro, com 176 pontos.
Foi a prova perfeita, que já andava à procura há algum tempo. Arranquei desde o início, a pista era muito técnica e fui ganhando distância e depois foi controlar a prova. Em sub-23 masculino, Roberto Ferreira ficou no terceiro posto, Luís Pereira em segundo. O vencedor na categoria é José Dias, que leva também o primeiro lugar na Taça de Portugal. Gonçalo Amado desistiu da prova em Avias, mas fica com o segundo. Roberto Ferreira completa o pódio da Taça de Portugal em sub-23 masculino. Isto é o culminar quase de uma época perfeita para mim, visto que consegui uma época bastante regular, competi lá fora, agora no final também já há algum desgaste também a ressentir da época, mas também tive uma semana complicada com problemas de saúde e hoje o alinhar aqui estava uma incógnita, não sabia se ia acabar a corrida ou não, mas pronto, levo daqui um 9º lugar e um primeiro em sub-23 e pronto, fico bastante feliz. No final de uma prova marcada pelo clima inconstante e com vários títulos da taça de XCO a serem decididos em Avis, o balanço desta última prova é positivo, assim como o de toda a época. Ao todo, no total, ou seja, a prova da taça, o Norte Alentejano e a prova de escolinhas Norte Alentejano, tivemos cerca de 450 participantes na totalidade. O piso estava um bocadinho escorregadio, o que dificultou um bocado os atletas, mas tornou até a pista bastante engraçada e uma coisa diferente para a altura, não é? Visto que foi as primeiras grandes chuvadas, mas acho que foi engraçado, acho que correu tudo bem. Foi uma época positiva, em termos de organização tivemos provas de alto bom nível, estamos muito satisfeitos também com a organização, acho que encerramos também esta época com esta prova em alto nível, ainda assim foi discutida o final da taça aqui e ainda houve alterações, o que também é interessante e mostra o nível de competitividade que se tem vindo a mostrar nos nossos atletas e é um modo positivo para o trabalho que vamos iniciar para o ano. Da parte da Vila de Avis é uma mais-valia receber estas provas. O BTT encontra aqui características únicas para a realização de realmente este tipo de provas, uma vez que a Avis tem trilhos únicos para isso, tem uma paisagem magnífica e sinónimo disto é realmente o que temos visto, o número de pessoas que têm vindo a aumentar ano após ano e sempre que vêm, no próximo ano regressam, que para nós é realmente uma grande mais-valia, porque acaba por ser um grande investimento também que acabamos por fazer, mas tem todo o retorno e isso é mais-valia para todos nós. A Taça de Portugal Liberty Seguros de Cross Country Olímpico volta em 2016.